Pronto, gente, olha só. Vamos pegar o livro de matemática na página 204. 204. Ah, não, tia. Bora, Luan. Bora. Matemática, aqui, ó, 204. Tá aqui, ó. Todo mundo já abriu? Ontem nós vimos sobre sólidos poliedros, lembram? E não poliedros, certo? Recordando que os poliedros são aqueles que não rolam e os não poliedros são os que rolam, certo? Então a gente vai dar continuidade a esse assunto. Aqui tem prismas. Pronto, Eric? Prismas. Não é para fazer aqui olhando pelo meu livro, não. Observe o poliedro ao lado e resolva a questão. Veja só, vocês vão olhar esse poliedro aqui do lado, ó, certo? Agatha, todas as perguntas que eu for fazer, vocês vão observar esse poliedro que está do lado. Olha só. Então, todas as perguntas daqui, vocês vão observar nessa figura aqui, tá certo? Então, bora lá. Observe o poliedro ao lado e responda as questões. O primeiro ponto. As faces do poliedro têm a forma de quais figuras planas? As faces são os lados, lembram? Que a gente viu ontem. As faces do poliedro são os lados do poliedro. Então, esse poliedro aqui, os lados dele têm o formato de que figura geométrica? Os lados. É o que? Retângulo, quadrado, triângulo, é o que? De um retângulo. Coloque aí. Retângulo. Aqui no primeiro pontinho. No primeiro ponto. Aqui, meu amor, olha, no primeiro ponto. Fazer o quê? Colocar o nome retângulo. Aqui, ó. Não é de casa, aqui, ó. Esse não. Retângulo, é. No segundo ponto tem assim. Quantas faces tem a forma de um retângulo? Quantas faces tem a forma de retângulo? Nesse poliedro aí. Esse daí, ó. Aqui na frente. Não, esse daqui, ó. A gente tá trabalhando esse primeiro. Certo? As faces são os lados. Os lados. Quantas faces tem o lado? Tem o formato de retângulo. Quantos são? O segundo pontinho. 3 faces. 3 faces. No segundo ponto. O primeiro é aqui, retângulo. O segundo é aqui, apaga. Retângulo e aqui 3. Retângulo e aqui 3. 3 faces. O terceiro pontinho, que é assim, ó. É assim, ó. Primeiro ponto, retângulo. Segundo ponto, 3 faces. E agora o terceiro ponto. Tem assim, quantas faces tem a forma de triângulo? Quantas são que tem o formato de triângulo dessa mesma figura? Quantos lados tem a forma de triângulo? Muito bem, 2 faces. Que faces são os lados? Olha só, Luna, tu faltasse ontem. Ontem a gente viu poliedro, certo? O poliedro ele tem 3 nomes. Faces, olha pra mim.
Faces, que são os lados dele. Vértice, que são o encontro dos lados, certo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui são os lados. Vamos dizer que aqui é um cubo, certo? Certo? Um cubo dado. Aí aqui, ó. Isso aqui, ó, são as faces, que são os lados. Certo? Aqui, ó, esse encontrozinho assim, ó. Uma linha com a outra linha, esse encontro aqui, ó, são chamados de vértice. Vértice. E a aresta são essas linhas, ó. As linhas, certo? São chamadas de arestas. Então, quando eu disser assim, quantas faces tem a figura? Aí já sabe, faces são os lados. Quantas faces tem esse apagador? 2, frente e verso, certo? Quantas arestas tem? É a linha. Quantas linhas formam o desenho? E quantos vértices são o encontro das duas arestas, tá certo? Das duas linhas. Então aqui, ó, embaixo tem assim, prismas são poliedros que apresentam pelo menos duas faces, paralelas iguais, chamadas de bases. As faces laterais, bora aqui. As faces laterais, que são os lados, são formados por paralelogramos. Qual é o primeiro pontinho? Pronto, onde é a resposta você vai colocar retângulo. No segundo pontinho, vai colocar 3 faces. Onde é o segundo pontinho? Então aqui, as faces laterais, que são os lados, né? As faces são os lados de lado da lateral, são formadas por paralelogramos ou retângulos. Os nomes dos prismas correspondem ao formato de suas faces. Então temos o prisma retangular ou prisma triangular. Isso a gente só vai definir olhando a base dele. Olha, se ele tem o formato de triângulo, ele é um prisma triangular. Se ele tem a base, o formato de um quadrado, ele é prisma retangular, tá certo? Quadrangular ou retangular. Então aqui, os nomes dos prismas correspondem ao formato de suas bases. Por exemplo, um prisma com base do formato de retângulo recebe o nome de prisma retangular. Um prisma com base do formato pentágono recebe o nome de prisma de base pentagonal. Pirâmides. Pirâmides, a gente sabe, vocês sabem que uma pirâmide, no Egito é cheio de pirâmide, né? Que é como se fosse um triângulo assim, não é isso? Ali é chamado de pirâmide, que é este desenho daqui, ó. Representa uma pirâmide, certo? Então tem assim, prisma, esse desenho aqui, olha aqui, são esses poliedros. Aí tem poliedros que ele é base retangular, a base é esse pedaço aqui, ó. Esse é triangular, que é a forma de um triângulo. Já esse aqui é um quadrado, então é quadrangular, certo? Prismas são essas figuras geométricas. Então aqui, agora observe esse outro poliedro, essa pirâmide aí do lado. Que nome recebe as formas planas das faces desse poliedro? Esse poliedro, ele tem, ó, um quadrado. Estão vendo dentro dele? A base dele é um quadrado. E também tem outro formato aí, que é o formato de um triângulo. Então, tanto o quadrado como o triângulo são chamados de quê? De polígonos. São figuras geométricas planas. Então, coloque aí no primeiro pontinho. Polígonos. Polígonos. Por quê? Porque é um quadrado e um triângulo. Quadrado, triângulo, círculo, tudo isso são chamados de polígonos. Aqui, na resposta do primeiro pontinho.
Polígono, no li, polígono. Polígonos. No segundo pontinho tem assim: quantas faces em forma de triângulo esse poliedro tem? Observando, conta direitinho. Observando os lados dele. Quantos lados que é faces ele tem de triângulo? 4. 4 faces. Coloque aí, 4. 4. No segundo pontinho. No segundo pontinho. 4 faces. 5 embaixo. No terceiro pontinho. Quantas faces em forma de quadrado? 1 só. Só a base dele, né? Só a base. Então, deixa eu colocar aqui no quadro. O primeiro pontinho, polígono. O segundo pontinho, 4. E o terceiro pontinho, 1. Certo? Aí aqui tem a pergunta. Nessa figura, em qual dos vértices, eu já disse que vértice é esse encontro aqui dos lados, certo? Em qual dos vértices se encontram todas as faces triangular? Qual é o vértice? Na ponta, que é na base do retângulo, né? Na base, em cima da base quadrada, que é no retângulo, no triângulo lá em cima, assim, ó. Em cima da base quadrada. Em cima da base quadrada, que todos os vértices, ele tem o formato de um triângulo. Em cima da base quadrada. É no abdômen. Em cima da base quadrada. A base é o que fica embaixo, tá certo? A parte de baixo. Então, ele fica em cima da base. Pronto? Continuando. Aí tem assim. O poliedro que você observou chama-se pirâmide de base quadrada. Por quê? Porque embaixo dele, na base, tem o formato de um quadrado. As pirâmides são poliedros em que uma face é chamada de base, podendo ser um polígono qualquer e com faces laterais, no formato de triângulos, tendo um vértice comum, que é aquele vértice lá de cima, assim que se encontrou, certo? Agora, esse primeiro e segundo quesito vai ficar para casa. Prestando atenção na explicação, bora lá? Tem assim, o primeiro quesito. Pinte os prismas de azul e as pirâmides de vermelho. Então, prismas são essas figuras aqui, ó. Que tem, todo prisma ele tem o formato ou de quadrado ou de retângulo, certo? Então, você vai pintar o que for prisma de azul e o que for pirâmide de vermelho em casa, certo? O segundo quesito. São as figuras que têm o formato de quadrado ou de retângulo, certo? Aqui os prismas. Aqui não tem não, porque é poliedro. Prismas são figuras que têm o formato tanto de quadrado como de retângulo. É esse que eu estou dizendo. O segundo. Veja só. O primeiro desenho, ele é prisma ou é pirâmide? Prisma. O segundo? Prisma. O terceiro? Pirâmide. O quarto? Pirâmide. Embaixo agora. O primeiro? Pirâmide. O segundo? Prisma. O terceiro? Prisma. O quarto? Prisma. O quinto? Prisma. Pirâmide era assim, ó. Certo? Aí o segundo quesito. Preencha o quadro com as quantidades de faces
A letra F significa faces. De vértice, a letra V significa vértice. E aresta, letra A. Lembrando, faces são os lados, arestas é as linhas e, tá prestando atenção, Júlia? Faces são os lados, arestas são as linhas e vértice é o encontro das linhas, certo? Então, um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? É um retângulo. Aí você vai dizer quantos vértices ele tem, quantas faces e quantas arestas. E quantas arestas. Aí tem prisma de base retangular. Triangular, que é esse aqui, ó. Aí você vai dizer quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem. Pirâmide de base triangular. Vai ver quantas arestas, quanto prisma, quantos vértices, quantas faces e quantas arestas. Pirâmide de base quadrada, que é essa daqui, ó. Aí vai contar quantas vértices, quantas faces e quantas arestas. Tá certo? Diga. O de baixo é pirâmide, o primeiro. A pirâmide é assim, ó. Não, aí é um prisma. Aí é um prisma. Ele tem a base, esse prisma tem a base triangular. Mas é um prisma, certo? Pronto. Uma das tarefas de casa vai ser essa daí, do livro, primeiro e segundo quesito. A outra será na folha, tá certo? Então deixa eu explicar a folha. Eu passo e distribuo aqui. Passa aí essa folha. Passa aí, Rafael. Não explica agora não. Essa ideia. Olha só, a outra atividade será na folha, tá certo? De ortografia, eu vou mandar para vocês a outra atividade de casa. Que tem assim: descubra o segredo e continue a pescaria. Eu quero todo mundo prestando atenção para saber fazer em casa. A tarefa é de casa, Breno, não é para responder. Hoje é 18. Posso escolher verde? Não, é azul e vermelho. Olha só, descubra o segredo e continue a pescaria. Então, vocês estão vendo em cima de cada sílaba um número? Estão vendo? Então, aqui tem o primeiro desenho. Vocês vão juntar a sílaba o número 5 com a sílaba número 2 para ver que nome formou. Bora lá. 5 e 2 vai formar o quê? Monstro. O segundo, 4 e 1. Patins. O terceiro, 7 e 3. Álbum. O quarto, 4, 8 e 6. Não é para responder agora não. 4, 8 e 6. Forma o quê? Parabéns. Parabéns, certo? Aí o segundo quesito vai ser assim: forme frase com duas palavras formadas acima. Como assim? Vai escolher duas desses desenhos, duas palavras desse desenho, e vai fazer aqui uma frase com as duas palavras. Aqui é o quê? Não, aqui você vai fazer forme frase com duas palavras. Você vai escolher duas palavras e vai formar uma única frase onde aparecem as duas palavras, certo? Mas aqui vai botar o quê? Sabe aí uma setinha, tá certo? O outro lado, pinte as sílabas que formam o nome das figuras. Olha só, lembrando que todas as sílabas aparecem o NS, certo? Então aqui, a primeira palavra vai ser o quê? O quê? A primeira palavra vai ser o quê? Oi? A primeira palavra vai ser o quê? Não, de novo. Você vai descobrir que palavra formou aqui, ó. Tem sílaba intrusa aí que não é, tá bom? Veja que palavra formou. Lembrando que todas as palavras têm a sílaba NS.
Aí, ó, a menina tá suada. Então, que palavra é? Mostra aqui. Transpirar. Transpirar. O segundo desenho. Não. Veja se alguém descobre. Inspetor. Não é para fazer agora, é de casa. Minha gente, presta atenção no que a gente tá falando. O outro desenho é o quê? Instrumento. O quarto. Construção. Construção. O quinto. Álbum. Álbuns. O sexto. Translação. Translação. O sétimo. Transporte. O oitavo. Patins. O nono. Monstro. Pronto. Então, aí o que é que vocês vão fazer? Vai pintar essas sílabas que formam essas palavras, certo? O caça-palavras divertido. Todas as palavras que vocês vão encontrar no caça-palavra são escritas com NS. Tanto no começo, no meio ou no final. Então vocês vão procurar palavras que tenham a sílaba NS. Tá certo? Pronto. A nossa atividade vai até aí. Eu vou colocar a foto da folha. Não tem nada difícil aqui, só é prestar atenção, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta com mais alguma coisa, tá bom?